Bom, nesse vídeo aqui eu vou continuar falando, tá, sobre os meus projetos de filmes, tá, avisando para você logo, tá, que eu estou gravando, tá, na câmera de um outro aparelho, tá, que eu tenho, porque a Microsoft danificou, tá, a Microsoft mesmo, tá, danificou o gravador de som para que eu não possa mais me comunicar com as pessoas com o gravador de som, tá, com o gravador de vídeo, tá, porque eu estou usando o gravador de vídeo para comunicar com a minha voz. Eu estou fazendo somente captura de tela naquele aparelho ali. É de um outro aparelho, queria que você denunciasse isso daí, tá? A conspiração da Microsoft contra mim. Quando você é vítima de uma conspiração da Microsoft, tá? Você é vítima de algo extremamente perigoso, tá? E imenso que está por trás da Microsoft. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Estou invocando aqui no meu olho, me ameaçando, tá? Ok? Nesse vídeo aqui, tá? Eu vou te... Oh Deus, que esse animal que está invocando no meu olho, se ele meta um tiro no seu olho. Nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre os projetos de filmes, tá? Só que eu quero que você entenda, tá? Que os projetos de filmes que eu elaborei, começo, meio e fim, ou então 30 minutos, uma história desenvolvida, que eu posso escrever uma história, eu já apresentei no outro vídeo. Eu apresentei oito roteiros, tá? Dentre esses 8, 4 de longa-metragem seriado, tá? Que eu posso, tá, pegar e já ir escrevendo logo, tá? Porque foram produzidos, tá? Eu cheguei a escrever capa a capa, mas foram roubados os manuscritos, tá? Estes que eu vou te mostrar aqui, eu vou te mostrar 10 projetos de filmes, tá? Mas esses projetos aqui são ideias. Você consegue entender? Significa que eu tenho uma ideia, eu tenho um esboço para a ideia, mas não tenho assim o conteúdo todo, tá? Eu não tenho o conteúdo todo para colocar para desenvolver uma história, tá? E eu tenho partes dessa história e eu tenho anotações sobre essa ideia. Eu vou falar um pouquinho aqui para você entender, tá? Ok? Ó Deus, cada segundo que esse animal invoca no meu olho, seja açoitado o olho desse indivíduo avarado em nome de Jesus. Amém. Pronuncie sempre as piores desgraças. Aqui na minha mão está o projeto Street Fighter Uma Nova História. Aqui, ó, eu só consegui me lembrar, tá? O que eu fiz aqui foi somente anotações que eu fiz, tá? Num piloto, eu já falei. Aqui não tem nenhuma história escrita, somente ideias, tá? Um piloto. Aqui estão anotações sobre a continuação do Street Fighter Uma Nova História, tá vendo aqui, ó? Somente isso daqui eu consegui elaborar como continuação. E essa história você vai ver, tá? No meu escrito Histórias Juvenis, tá? Meus roteiros, minha biografia, você vai ver lá a história, a fanfic Street Fighter Uma Nova História, muito bonita, tá? Bem grande, tá? Bem extenso mesmo que eu fiz, tá? E aí, para continuar, eu elaborei essas partes aqui, ó, pelo menos 3, 4 situações, tá? Para continuar ainda, tá? Eu provavelmente me lembrar de alguma coisa que eu já havia escrito, eu vou escrever aqui ainda, tá? Ok? Aqui, desse lado aqui, está o projeto Journey for Kung Fu, tá? Aqui, ó. Aqui tem cerca de 1h30 de filme, tá? Que é o começo, tá? Ó, do começo e tal, e o final aqui, ó. Uma situação envolvendo o final aqui. Então, o projeto Journey for Kung Fu tem bastante ideias, tá? Para elaborar um roteiro, elaborar uma história, que é o projeto Jack Chan, o filho do Will Smith, todo o elenco, tá? Não vou falar mais nada sobre o elenco, mas o mesmo elenco, tá? Do filme Karate Kid, é como se fosse o Karate Kid 2, tá? Ok? E aqui eu anotei que isso daqui dá para fazer cerca de 1h30 de filme, tá? Ok? É isso aqui. Ok? Quando você vê algum vagabundo dizendo assim, ele só tem 1h30 de filme, como é que ele vai ser um roteirista? Você ajude a delatar esse vagabundo que está difamando o meu trabalho, está impedindo de eu conseguir as coisas, entendeu? Consegue entender? Significa que eu sou primeiro um criador primeiro eu sou um escrevedor e segundo eu sou um criador de ideias. Em outras palavras, eu sou um autor, eu sou um diretor, tá? E eu sou um escritor, tá? Consegue entender? Esse projeto aqui, o projeto Esqueceram de Mim, é somente uma ideia que eu já falei, tá? Significa que eu nem marquei aqui, eu poderia marcar aqui a 15 minutos, porque aqui está o começo, do começo em diante, tá? São as ideias principais. 15 minutos de filme, se eu for calcular, mas é somente uma ideia. É uma ideia para fazer um filme do Esqueceram de Mim,
tá? Com Macaulay Culkin, tá? É a ideia que eu promovi, tá? Então tem algumas situações aqui, alguma coisa do começo aqui, tá? Ok? Esse daqui foi somente anotações de um piloto, tá? E aqui o projeto é Tigre e o Dragão 3. Tigre e o Dragão 3 é somente essas ideias e uma ideia aqui. Consegue entender assim? Uma ideia para fazer um filme do Tigre e o Dragão. Significa assim, poxa, a gente não tem nenhuma ideia para fazer um filme do Tigre e o Dragão 3, né? Eis aqui uma ideia, só que aqui vai ter que entrar um roteiro, você consegue entender? Vai ter que entrar um roteiro, outras situações além disso daqui, consegue entender? Ok? Ó Deus, que esse animal que invocou no meu olho, ele tentar continuar alguma coisa que eu fiz, o senhor mate esse indivíduo com o olho todo estraçalhado, ok? Quando você vê uma corporação empreitando em alguma coisa que eu estou promovendo, tá? Você ajude a delatar. No caso, o projeto O Tigre e o Dragão 3, eles ainda podem fazer o Tigre e o Dragão 3, por quê? Porque eu tive essa ideia depois, tá? Do filme O Tigre e o Dragão 2, quando eles lançaram, tá? Isso aqui foi depois. Então eles ainda podem fazer alguma coisa, tá? Mas você viu que a emulação é para matar um projeto meu, você ajuda a delatar, tá? Ó, o projeto Esqueceram de Mim foi antes do Netflix lançar, que eu já falei, tá? O projeto Street Fighter Uma Nova História é uma exclusividade minha. O projeto Journey for Kung Fu é exclusividade minha, tá? Ok? E aqui o projeto Karate Kid Remake também. Eu promovi o projeto Karate Kid Remake antes do Netflix fazer o seriado Cobra Kai, tá? Foi antes, tá? Esse projeto aqui é mais de 20 anos parado, tá? Karate Kid. Então é um Karate Kid Remake. O que eu tenho aqui é 1 hora de filme, ó. Eu acredito que isso aqui... E aqui algumas coisas a respeito do final. Eu acredito que tenho 1 hora de filme aqui no projeto Karate Kid Remake. Aqui tem que ser desenvolvida uma situação, tá? Consegue entender? Para incrementar o roteiro, tá? Ok? Significa que, poxa, a gente quer uma ideia do Karate Kid, para fazer um remake do Karate Kid. Eu tenho aqui uma ideia, tá? Um esboço para desenvolver uma história, tá? E aí vai ser com outro ator, tá? Vai ser com outro ator, mas a mesma situação. O Mestre Miyagi e o Daniel San, tá? Ok? Então é uma ideia, tá? Para fazer algo, uma novidade a respeito do Karate Kid. Esse aqui é o projeto Karate Kid 5. Olha só, o que eu tenho aqui, eu calculei aqui como provavelmente 30 minutos de filme. Talvez seja até menos que isso, tá? Mas é uma ideia muito bonitinha que eu tive, tá? Para fazer o 5º filme do Karate Kid. Vou revelar aqui o segredo, tá? Vai ser as 2 personagens do Karate Kid, o Daniel San, tá? E o personagem da Hilary Swank, tá? Eu escrevi 10 linhas da história ali numa coisa ali, o comecinho bem bonitinho, tá? Você vai ver, tá? Tô invocando aqui no meu olho, tá? Se você vê as empresas promovendo, tá? Você ajude a delatar, porque o projeto Karate Kid 5, tá? Foi antes do seriado Cobra Kai, tá? Da Netflix, o Jorge Rodrigues que empreitou nisso daqui. Então eu tinha guardado o segredo que teria o Ralph Macchio, tá? Era segredo, tá? Eu guardei segredo, e a história começa ali somente com a Hilary Swank, tá? Então eu falei, vou guardar isso como segredo. Aí eles fizeram um seriado com o Ralph Macchio. Aí eu tô revelando aqui que ele ia entrar nessa história aqui, tá? Ia ser os 2 personagens, tá? Se encontrando na história, tá? Ok? Quando você vê vagabundos plagiando aquilo que é meu, principalmente desses que encostam o cu no olho, tá? Você ajude a delatar, ok? Seja apoiador do meu trabalho, tá? Eu já falei que esse trabalho aqui, quando eu enxergo esse trabalho aqui, eu vejo um prédio enorme, tá? Isso aqui claro que eu não tenho assim um pensamento faraônico de um prédio. Eu não preciso de um prédio, eu preciso somente de algum departamento, tá? Para produzir isso daqui. Mas os meus trabalhos são grandiosos, tá? Ok? São ideias legais, tá? Ok? Até mesmo as ideias que tem pouco conteúdo são ideias legais. Por exemplo, às vezes uma linha dessas daqui, você tá vendo várias linhas, né? Às vezes uma linha dessas daqui já representa muita coisa, tá? Aqui, ó, o projeto X-Men a Tríade. Ó, olha o que tá escrito aqui, ó. Olha para esse papel aqui e veja se tem muita coisa escrita aqui no papel. Projeto X-Men a Tríade. São 3 filmes, ó. Esse aqui eu tô prometendo 3 filmes, tá? Do X-Men, tá? Está anotado aqui o que vai ter nesse filme. Nesses 3 filmes. E aí eu vou ler algumas coisas aqui para você, ó. Vai ser o mesmo elenco dos personagens dos X-Men, tá?
e para lançar um box, tá, de 6 filmes contando com os outros 3, tá? Só tem isso aqui escrito aqui. Se eu apresentar a ideia para o pessoal da produção, eles vão achar sensacional, tá? Ok? Vão achar muito legal. Não tem nenhuma história aqui. Eu não elaborei nenhuma história. A história vai ser elaborada ainda, desenvolvida. Mas se eu apresentar mesmo para o grupo de produção, vão achar sensacional, tá? Ok? Projeto X-Men, a trilha, 3 episódios, tá? 3 filmes, tá? Esse aqui é o projeto Os Irmãos, aqui ó, olha só o que está escrito aqui, somente uma ideia, tá? O projeto Os Irmãos é Jack Chan, tá? O projeto do filme com Jack Chan e Jason Scott Lee. Eles vão interpretar 2 irmãos que saem de uma terra inexistente, semelhante à terra de Zamunda, do Príncipe em Nova York, tá? E eles querem conhecer um mundo moderno, tá? Pronto, é isso daí, é tudo meu, tá? Essa ideia é minha, tá? Inclusive quando eu criei, o cu do plágio tá aqui no meu olho, da calúnia de plágio. Quando eu criei, eu tive a ideia assim, ó. Aí para apresentar para as pessoas, né, até mesmo para os retardados, eu falei assim, ó, isso daí é como se fosse o filme O Príncipe em Nova York. Não tem a terra de Zamunda, é uma terra que não existe. Foi assim que eu imaginei. Você tem que explicar para os indivíduos, senão você vai ser caluniado de plágio por um cocô. Entendeu? Eu já falei, esses indivíduos que encostam o cu no seu olho, é como se você estivesse passando na rua, tivesse uma poia de cocô ali. Agora imagine várias poias de cocô assim. E o cocô chega pra você e fala assim, ó, não quero que você passe por aqui não. E quem é você? Que é um verdadeiro de um cocô pra me impedir de passar. Aí o cocô puxa como se fosse uma carteira e fala assim, aqui ó, eu tenho autorização para estar cagado aqui no chão, mas você não tem autorização para passar, eu tô aqui para barrar você. É assim, esses cus que encostam no seu olho, é isso daí. Eu já falei que imagine um gigante. A cabeça do gigante é uma corporação, é um grupo que está financiando isso daí. Para não entrar em detalhes com você, um grupo está financiando a cabeça. Agora imagine que o cu do gigante fala com você, ameaça você e se sente mais influente que a cabeça do gigante. É isso daí que encosta o cu no seu olho, para você entender, tá? Se sente, o cu se sentindo com mais influência do que a cabeça, para você entender. Então o projeto Os Irmãos, tá? É uma ideia, tá? Para elaborar um filme, tá? Que dá para ser um filme emocionante, mas é somente uma ideia, aqui, ó. Pelo que você vê aqui, é somente anotações sobre essa ideia, tá? Projeto Os Irmãos com Jack Chan e Jason Scott Lee, tá? Ok? Outra coisa também, tá? Antes do Jason Scott Lee estrelar o filme O Tigre e o Dragão, tá? 2, como um personagem mongol ali, e tava rasgando muito elogio ao Jason Scott Lee, tá? Tava sendo espionado, inclusive, tá? Porque eu havia falado que esse ator aí é um cara sensacional com arte marcial, tá? O cara manda muito bem mesmo. Tem um vídeo, se você tentar procurar no YouTube, tá? Do ensaio que ele fez para o filme Dragon The Bruce Lee Story. Você tente encontrar um ensaio que ele fez uma sketch de luta para conseguir a oportunidade de ser o personagem que vai interpretar o Bruce Lee. Muito bonito mesmo a cena de luta que ele faz ali, muito legal mesmo, até com uma coisa de humor assim, encenando o Bruce Lee, muito legal mesmo. O cara manda muito bem mesmo. E foi um ator muito desvalorizado, porque hoje ele deve estar com 60 e poucos anos. Podia ter feito muito filme de arte marcial igual o Jack Chan, tá? Aqui o seriado Will Smith e Russell Crowe é somente uma ideia. Significa que isso aqui, ó, isso aqui é somente uma parte do primeiro episódio. Tudo isso aqui só vai dar no comecinho do primeiro episódio, porque o objetivo é uma ideia, a ideia de um seriado para o Will Smith, tá? E eu tô revelando aqui, era segredo, tá? Que vai ter o ator Russell Crowe, vai ser uma parceria de 2 atores, Will Smith e Russell Crowe. Tô invocando bem forte aqui, tá? Outra coisa também, que é a exclusividade do Jorge Rodrigues. Você tem visto o ator Russell Crowe aparecendo em filme, televisão? Eu não tenho visto, não. Não tenho visto ele aparecendo em nada, não. É uma ideia que Deus deu pra mim, tá? De fazer um seriado com Will Smith e apareceu o Russell Crowe para fazer uma parceria com ele nesse seriado aqui. O meu projeto é que esse seriado aqui, não vou revelar, ok? Mas é para ser um seriado assim bem legal para as pessoas assistirem, tá?
Então é segredo. Sobre o que? Não vou nem falar sobre o que é, tá? Mas é uma ideia que eu tive, tá? E esse aqui é o projeto Máquina Mortífera do Oriente. É somente algumas ideias, ó. Tá? Aqui, ó, somente algumas ideias. E a ideia básica mesmo está revelada já, tá? Esse aqui, a ideia está revelada lá no escrito. Histórias juvenis, meus roteiros de filmes, minha biografia. Você vai ver a ideiazinha revelada dos personagens. Como é que é o personagem da Jianzi, como é que é o personagem do Jack Chan, tá? Tá revelado aqui. Isso daqui seria quase que... não é nem somente o começo, é o começo e algumas cenas assim, interessantes da história, tá? Ok? Não tem praticamente nada aqui, mas eu tinha escrito uma das cenas. Sim, eu tinha escrito uma das cenas, tá? Escrevi bastante uma das cenas. Ó, eu tinha escrito tinha escrito cenas para o romance O Encontro. Eu tinha escrito cenas para uma das cenas desse filme aí. Eu tinha escrito uma das cenas do filme A Atriz. Escrevi a cena inteirinha, escrevi a cena. Foi o vagabundo, o anticomunista, o animal anticomunista e o aloprado jogaram fora, eles roubaram, entendeu? Os manuscritos. Então, como eu expliquei para você, aqui na minha mão está somente ideias para projetos de filmes, tá? Consegue entender? Ok? Ideias para a parte de direção, ideias para a parte de elenco, ideias para a parte de figurino e ideias para a parte de roteiro, tá? Ok? Então é isso daí. Apoie meu trabalho, tá? Apoie meu trabalho, porque é assim que você protege, entendeu? É uma conspiração muito grande, tá? As feministas, tá? Feministas, evangélicos, tá? Estão conspirando com toda a inveja mesmo contra mim, tá? Ok? Para destruir meu trabalho. E por trás disso daí tem bandidos, tá? De alta periculosidade, que são esses bandidos que invocam sortilégio no seu olho. Isso aí é o filme The Crow, tá? Assista o filme The Crow do começo até o final para você entender o que é espionagem, magia negra e conspiração. Jorge, eu ainda não vi espionagem naquele filme, mas você vê magia negra e conspiração, não é? É isso daí que está por trás de espionagem, tá? O cagalhão está invocando aqui no meu olho. O cagalhão está me espionando através do aparelho e está invocando aqui no meu olho. Espionagem não existe. Percebeu? Tudo aquilo ali é espionagem. O que está por trás de espionagem? Tudo o que acontece naquele filme ali está por trás de espionagem. Ok? Para você entender, tá? O que está por trás? Poxa, Jorge, eu gostaria de saber quem está por trás de espionagem e o que acontece no mundo da espionagem. Filme The Crow, ok?